Quando eu entrei na Universidade Federal para fazer o curso de Matemática Aplicada, eu era um desastre total. Aluna vinda de escola pública, eu ainda não sabia muita coisa que já deveria saber. Eu ficava para trás nas aulas e a minha primeira nota em uma prova foi 2,3. Então, eu comecei a adotar estratégias que me possibilitaram mudar as minhas notas, terminar o primeiro semestre com essas boas notas e ainda aproveitar tudo de bom que a universidade tinha para me oferecer. Nesse vídeo, nós vamos falar de 4 estratégias que, se eu fosse estudante novamente, eu teria feito desde o começo. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Daniela, formada em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande, mestre e doutora em Matemática Aplicada pela Unicamp. A primeira estratégia é administre o seu tempo. A verdade é que quando a gente entra na universidade, a gente tem muitas disciplinas, muitos trabalhos, muitas provas. E todos eles demandam tempo. E os trabalhos ainda demandam um prazo. A gente precisa se organizar para cumprir todas essas tarefas sem ser engolido por elas. Para gerenciar o nosso tempo, o que a gente precisa então é de um calendário. Sim, você precisa de um calendário. E nesse calendário você vai colocar absolutamente tudo o que você precisa fazer durante as suas semanas. Você vai colocar a hora que você acorda, a hora que você toma o seu café da manhã, qual horário que você tem aula, quanto tempo você leva para se deslocar da sua casa até a universidade, quanto tempo você vai dedicar nesse dia para estudar para determinada disciplina, se você tem algum trabalho para fazer nesse dia. Se você não for intencional no uso do seu tempo, você vai acabar desperdiçando ele. Então tudo, absolutamente tudo deve estar nesse calendário, para que você consiga ter uma visão geral da sua semana e tudo aquilo que demanda tempo. A segunda estratégia é estude de forma eficiente. A verdade é que ninguém nos ensina como estudar de maneira eficiente. Isso é algo que a gente aprende sozinho ou vai aprender sozinho ao longo da vida. E a maneira com que a gente estuda no ensino médio não é a mesma maneira que a gente vai estudar quando entra na universidade. No ensino médio, a gente conseguia estudar uma semana antes da prova, ou até na semana da prova, ou ainda no dia anterior à prova. E ainda assim, a gente conseguia muitas vezes tirar uma boa nota. Só que na universidade, as coisas são um pouco diferentes. O conteúdo é mais denso, o cérebro precisa de mais tempo para absorver toda essa informação. O que a gente precisa fazer é estudar um pouquinho diariamente. Deixa eu contar algo que aconteceu comigo durante a graduação. Eu entrei na Matemática Aplicada no segundo semestre de 2008 e no primeiro semestre de 2009 eu ingressei no curso de Engenharia Civil e Empresarial na mesma universidade. Na época era permitido que um estudante fizesse 2 cursos em uma mesma universidade. Como a matemática era a minha prioridade, eu fazia todas as disciplinas fechadas da grade daquele curso. E como eu era ingressante, eu era caloura no curso de Engenharia Civil e Empresarial, eu não tinha a possibilidade de escolher as disciplinas que eu ia fazer. Com isso, eu fazia em torno de 11 ou 12 disciplinas. E eu precisava gerenciar o meu tempo, senão eu não conseguiria estudar para tantas disciplinas. O curso de matemática, ele tinha aula da 1h30 até umas 6 horas da tarde, então era o curso que funcionava no período da tarde. Já o curso de Engenharia Civil e Empresarial era um curso noturno, que começava às 7 horas e ia até às 11 da noite. Eu tinha alguns intervalos entre uma aula e outra e tinha o intervalo entre o período da tarde e o período da noite. Todas as manhãs eram dedicadas ao estudo e eu precisava estudar de maneira eficiente. Mas aliada à primeira estratégia de colocar tudo em um calendário, o que eu também fazia era usar os pequenos tempos que apareciam nesse calendário para estudar alguma coisa que eu precisava. Por exemplo, se uma aula terminou 10 minutos mais cedo, eu usava esses 10 minutos, por exemplo, para resolver uma questão de limite que eu estava tentando resolver, ou uma questão de derivada, ou tentar entender um conceito. Então, às vezes eu conseguia resolver algum exercício nesses 10 minutos, às vezes não, mas já me adiantava alguma coisa, porque se eu tentasse entender um conceito ali, já é um tempo que eu usei para entender algo que eu vou precisar entender depois. Então, não menospreze esses pequenos períodos de tempo que ficam disponíveis na agenda. É muito fácil a gente se distrair com o celular
pegar esses 10 minutos e ficar rolando o feed do Instagram ou vendo vídeos no TikTok. Se a cada dia a gente consegue 10 ou 15 minutos na nossa agenda que não estavam disponíveis, acaba que durante a semana a gente no mínimo ganha 1 hora. E ficou numa fila? Fica pensando sobre um exercício que você precisa resolver, ou se você tem a possibilidade de esperar por algum atendimento e você pode sentar, esteja sempre com um papel e uma caneta para que você possa rabiscar alguma coisa. Acredite, esses pequenos tempos fazem diferença. A terceira estratégia é: aprenda uma nova habilidade. Existem algumas habilidades que são úteis em qualquer tipo de carreira que você vá seguir. Algumas dessas habilidades são, por exemplo, falar bem em público. Saber expressar as nossas ideias é uma habilidade muito importante que você com certeza terá que usar durante a sua vida. Uma outra habilidade que você pode desenvolver é a habilidade de programar, ou seja, aprender uma linguagem de programação. Por exemplo, a linguagem em Python. Se o seu curso não é um curso que tenha programação, é algo que você consegue aprender sozinho, usando a internet e usando, por exemplo, tutoriais no YouTube, usar ChatGPT para aprender a programar. Essa linguagem de programação em Python, ela tem sido muito utilizada ultimamente e ela está totalmente ligada com ciência de dados e também com inteligência artificial. Nesse ano eu comecei a aprender a programação em Python sozinha, para que eu pudesse usar uma biblioteca do Python que se chama Manning. Essa biblioteca ela me possibilita fazer animações e com isso eu consigo trazer vídeos para o canal ensinando matemática usando essas animações. No final do vídeo vou compartilhar alguns outros vídeos que criei usando essa linguagem de programação. Uma outra habilidade também é, por exemplo, editar vídeos. Independente da carreira que você vá seguir, imagine que você queira divulgar o seu trabalho, por exemplo, aqui no YouTube, como eu estou fazendo. Então você vai precisar gravar vídeos e precisa saber editar vídeos. Pode ser que você tenha condições de pagar um editor de vídeo, ou pode ser que você goste de editar vídeos. Então vai fazer muito sentido para você querer editar os seus próprios vídeos. É uma habilidade muito útil que serve para você divulgar o seu trabalho em redes sociais. Então essas são algumas das habilidades que é possível que a gente desenvolva durante a graduação. Vou falar da habilidade de falar em público, que foi uma das habilidades que eu demorei mais tempo para conseguir construir. Eu sempre fui muito tímida e todos os trabalhos que a gente tinha na universidade que a gente precisava apresentar, imaginando que esses trabalhos, por exemplo, muitas vezes eram em grupo, sempre que eu podia fugir ou não me expor a esse tipo de coisa, eu fazia isso. Então, se o trabalho não era obrigatório que todo mundo apresentasse, eu ficava ali na parte de fazer o trabalho com os meus colegas e eu preferia não apresentar. Mas se hoje eu fosse estudante, eu faria isso diferente. Eu teria feito isso desde o começo, eu teria me exposto a esse tipo de coisa desde o começo, sabendo o que eu sei hoje, que a habilidade de se comunicar, de expressar aquilo que a gente sabe, é uma habilidade muito importante. Para desenvolver essa habilidade, a minha dica é: faça grupos de estudos com os seus amigos. Crie um grupo de estudo com 3 ou 4 amigos, onde você terá que expor aquilo que você sabe e que os seus colegas não sabem. Muito provavelmente você não vai ter dificuldades em explicar para os seus colegas aquilo que você sabe que eles não sabem. E é uma excelente maneira de você começar a desenvolver essa habilidade de falar para 3 ou 4 pessoas conhecidas e que você não tem vergonha. Uma outra sugestão para desenvolver essa habilidade é participar de iniciação científica. Se você puder entrar num projeto de iniciação científica, você terá um professor orientador onde você vai desenvolver um trabalho. E muito provavelmente você terá que apresentar esse trabalho, apresentar os resultados do seu trabalho em algum congresso acadêmico ou uma semana acadêmica. Ou seja, você terá que se expor para falar em público e explicar aquilo que você está desenvolvendo no seu projeto de iniciação científica. E uma outra forma também de desenvolver essa habilidade é participar de projetos de monitoria. Se a sua universidade tem um projeto de monitoria, ele funciona da seguinte forma: você é aprovado numa disciplina, por exemplo, a disciplina de Cálculo 1,
e aí você se candidata a ser monitor dessa disciplina, ou seja, você vai ser um aluno que vai ajudar os outros colegas que estão cursando a disciplina nesse semestre ou nesse ano. Então você terá que explicar para os seus colegas, muitos deles talvez você nunca tenha visto, e você tem que explicar aquilo que eles têm dúvidas. E muitas vezes a monitoria funciona com grupos de estudos, ou seja, você reúne um grupo de alunos, de estudantes que estão cursando a disciplina e você vai precisar expor para eles, explicar para eles aquilo que eles têm dúvida e aquilo que você aprendeu com a sua experiência em Cálculo 1. É uma outra forma também de você desenvolver essa habilidade. A quarta e última estratégia é tire mais fotos. Durante a graduação, então, nós precisamos estudar, é necessário estudar. É importante a gente desenvolver uma nova habilidade, mas é importante também que a gente faça amigos, que a gente tenha amigos durante a graduação. Então, faça amigos e tire mais fotos, registre os seus momentos com os seus amigos. Eu tenho algumas fotos da minha graduação que estão aparecendo aqui. Então, essa primeira é uma foto de uma escola de inverno que a gente foi em Santa Maria. A gente fez uma excursão para esse congresso e esse que aparece do meu lado aí na foto do ônibus é o Fabrício. Ele é um dos meus melhores amigos até hoje. São 16 anos de amizade. Quando a gente consegue fazer amizades como essa, verdadeiras, a gente leva de fato para a vida toda e essas pessoas acabam participando de momentos especiais da nossa vida hoje. Em 2022 eu tomei posse como professora da Universidade Federal de São Paulo e quem estava comigo nesse dia era o Fabrício. Foi um momento muito especial para mim e ele fez parte desse momento e foi uma amizade que eu fiz lá na graduação. Tire fotos, registre seus momentos com os seus amigos para que você possa relembrar no futuro esses momentos. O que a gente falou nesse vídeo foi: estude, comprometa-se com os seus estudos, use o seu tempo de maneira inteligente para que você possa conseguir dar conta de tanta prova, trabalho, disciplina, mas também use o tempo da sua graduação para aprender uma nova habilidade. Sim, é possível aprender uma nova habilidade que não está na sua grade curricular, mas que será útil para o seu futuro. Pense um pouco em qual habilidade você gostaria de desenvolver durante a sua graduação. Aproveite também essa jornada da universidade. Façam amigos, pois alguns desses amigos serão para a vida toda.